cardiologista, ecocardiografista, nosso parceiro aqui do programa, né? A gente sempre fala dele aqui. E daqui a pouco a gente vai passar informações de como você pode chegar até o consultório do Dr. Antônio Melo, já na reta final aqui do programa. E deixa eu aproveitar também e lembrar que nós temos oferecimento da doutora André Diniz. Se você sofre com dores crônicas, tendinites, esporões de galo, saiba que aqui em Serra Talhada tem uma profissional que resolve o seu problema. Doutora André Diniz, que é médica anestesista e especialista em dores crônicas, usa técnicas avançadas e também realiza sessões de acupuntura. Ela está em novo endereço, gente. O consultório dela agora está no edifício Antônio Brandão, ali na rua Cornélio Soares, na rua dos Correios, logo no início, né? Termina ali a rua do Ministério Público, assim quando você dobra, já vai ver lá o edifício Antônio Brandão e ela está lá atendendo. O telefone continua o mesmo, viu, gente? 98100-1932, que é o WhatsApp para você marcar já também o seu procedimento. Nós também temos aqui o apoio do Laboratório Suziane Brandão, da nossa amiga Suziane Brandão. Lá você realiza exames particulares através de convênios, tem toxicológico, citológico, tem raio-x digital com o nosso amigo Pablo Folon Cordeiro, desintometria óssea e também exames ocupacionais. Fica na Rua Inocêncio Gomes de Andrada, número 679, 3831-6021. Esse é o telefone, né, para você marcar já também, né, os seus exames, né? O médico passou aí uma bateria de exames, faz lá no laboratório que tem certificado de qualidade. E deixa eu aproveitar também e dizer a vocês que nós temos o apoio, né, e o oferecimento aqui da Arca Serra, empréstimo rápido, né? Agora no comecinho de ano tem nova margem, né, porque tem salário mínimo, né, atualizado, então você pode fazer um empréstimo, você é aposentado e pensionista, você também que recebe BPC Loas, representante legal do BPC Loas. Então aproveita e vai lá, na margem livre você tira agora R$19 mil, ganha R$300 de brinde na hora no Pix, tá certo? Entra em contato agora, 99619-4577 e o 988-3615-02. Fica na Praça Sérgio Magalhães, a Arca Serra, Galeria do Cactus Hotel, Sala 4, vizinho da Caixa Econômica Federal. Nós estamos de volta e já passando aqui pelo nosso WhatsApp, né? Tem algumas pessoas aqui fazendo perguntas, né? Tem um ouvinte dizendo o seguinte: bom dia. Tony, fala, Hugo Leonardo. É do YouTube, lá em Oroz, no Ceará. Daniele tá mandando um abraço, que tá lá vendo a gente aí pelo YouTube, lá no Ceará, em Oroz. Muito tá? bem, um abraço então para ela, né? Obrigado aqui pela audiência também. Tem uma pergunta, né, dizendo o seguinte: olha, muito bom programa. Quem faz o uso de insulina Lantus irregular pode tomar esse novo medicamento para diabetes, né? O doutor Antônio Melo fazendo, e o doutor faz uso desse medicamento nos pacientes obesos e diabéticos? Bom dia. Na verdade, só para poder contextualizar, a gente estava falando das doenças que podem ocasionar insuficiência cardíaca, né? Que é a diabetes descompensada e também a hipertensão arterial. E nós falamos, e eu trouxe uma pergunta em relação à obesidade, né? O camarada que é obeso, adquiriu pressão alta, resolve emagrecer, fica no peso adequado, ele pode abandonar o medicamento? Foi esse o questionamento. E aí nós entramos no Ergov, né? Isso. Mas é interessante que o doutor até colocou aqui que ainda está em fase de estudos, apesar de estar liberada pela Anvisa no Brasil. Na verdade, assim, ela já deixou a fase de estudos, ela é indicada, ela já pode ser indicada, inclusive quase todas as medicações da classe dela a gente utiliza para tratamento de diabetes. E pode sim ser utilizada junto com a insulina. O senhor já fez essa prescrição? Já sim, porque é o seguinte: quando você utiliza essas medicações, que essas medicações são medicações novas, que têm um poder realmente de reduzir a glicose, e além disso, reduz o apetite, né? A pessoa tende a comer menos, então você poupa insulina, digamos assim. Se você utilizava, às vezes, uma dose de 30, 40 unidades, com essa medicação em determinados grupos de pacientes, a gente pode reduzir o uso de insulina. E, inclusive, em alguns pacientes isolados, a gente pode até parar o uso da insulina quando a gente faz um tratamento adequado com esses tipos de medicação. Não é só a semaglutida, tem outras, né? Tem a liraglutida, tem a dulaglutida, que são várias medicações. O grande problema dessas medicações hoje é a questão de preço, porque são bem caras, tá? São injeções que podem ser, dependendo da medicação que a gente utiliza, pode ser diária ou semanal, mas o tratamento em média aí vai custar em torno de R$600 mês. Então isso limita o uso para boa parte da população. Só que é o seguinte: com a avançada da ciência, se tem, eu acho que em torno de 10 anos para patente, em torno de 10 a 15 anos, se eu não me engano.
Então, a tendência é que quando passar esse tempo, esse período vai ter concorrentes, né? Para baratear. Aconteceu muito com a medicação. Existem as quebras de patente, né? Mais na frente. No geral, não se quer. As quebras, no caso, pelo tempo, não por caso judicial e tudo mais. Então, assim, existe uma perspectiva boa que daqui a alguns anos essa medicação possa ser utilizada mais fácil. É muito comum. Aconteceu isso com uma medicação que a gente utilizava chamada Xarelto, que é um anticoagulante que a gente utilizava para afinar o sangue de determinadas doenças, utilizava em trombose e tudo mais. Era uma medicação bem cara, custava em torno de seus R$300. Então, depois que quebrou-se a patente, a gente consegue encontrar até abaixo de R$100. Isso facilita muito o tratamento. Então, a perspectiva para o futuro é muito boa. E essa medicação pode ser, sim, utilizada com todas as outras medicações do rol do tratamento do diabético, tá certo? Inclusive, para a obesidade, não precisa o paciente ser diabético para você utilizar. Ela controla a diabetes, mas não faz com que aquilo despenque, né? Cause hipoglicemia, tá entendendo? É um mecanismo bem bacana, bem inovador, mostrando que a ciência realmente trabalha. Outra pergunta aqui, bom dia Tony, bom dia para o Dr. Antônio Melo, para o Hugo Leonardo. Alguns anos atrás, em um exame clínico para contratação em uma empresa, o médico me disse que eu tinha um pequeno sopro. E esse quadro pode mais tarde acarretar alguma coisa mais grave. Hoje pratico exercício físico, corro de 6 a 12 quilômetros numa boa. Isso me ajuda em não agravar esse sopro, ou eu tenho que ter mais cuidado? É uma pergunta aqui do ouvinte. Veja bem, o sopro cardíaco nada mais é do que um som que a gente escuta quando a gente vai examinar um paciente. A gente bota aquele aparelho, o estetoscópio, coloca nos pontos cardíacos e a gente consegue escutar como se fosse um sopro mesmo. A batida do coração teria que ser aquele tum-tá, tum-tum, entendeu? E a gente começa a escutar como se fosse alguma coisa. E às vezes é um sinal realmente que você pode estar desenvolvendo insuficiência cardíaca. Só que, quando você diagnostica o sopro, ele pode ser tanto fisiológico, ele pode ser natural. Às vezes só um turbilhonamento de sangue, o paciente ficou um pouquinho mais nervoso na consulta, o coração deu uma acelerada, o sangue passa mais rápido. Ou também pode ser problemas valvares, tá? Mas ele pode ser tanto fisiológico, pode ser o que a gente chama de sopro inocente, que é muito comum em criança, tá? Que é só um som que a gente escuta que não quer dizer nada, tá? Já o paciente não tem nenhum problema cardíaco. Como também pode ser alguns problemas valvares, né? Alterações nas válvulas cardíacas, ou então problemas congênitos que às vezes eram pequenos na infância e você só consegue dar o diagnóstico na fase adulta. Então, quando você tem um sopro, a primeira coisa é avaliar esse sopro. Existem características do sopro que a gente escuta que a gente já tem uma noção se é um sopro ruim ou se é um sopro bom. Na maioria das vezes a gente pede um ecocardiograma, que é o principal exame para diagnóstico de insuficiência cardíaca. O ecocardiograma nada mais é do que um ultrassom do coração. Então no eco a gente consegue ver o coração por dentro. Então eu consigo avaliar a válvula, consigo avaliar o tamanho do coração, se ele está batendo da forma certa, se tem refluxos nas válvulas, né? Se tem alguma comunicação. O eco na verdade, acho que foi o que modificou a cardiologia, tá? Que foi justamente um ano de especialização que eu fiz no Procap, né, da residência. Então é um exame muito eficiente para a gente dar o diagnóstico das principais causas de sopro cardíaco. Mas não fique preocupado. Se você tem esse sopro, faça a sua avaliação para ter um diagnóstico. Se o eco vier normal, provavelmente é um sopro fisiológico, que aí você pode correr seus 10, 12, 15, 20, 30 quilômetros do jeito que você quiser. Tá vendo aí? Olha, bom dia, Tony, Hugo, doutor Antônio. Gostaria que o doutor falasse um pouco sobre bloqueio no coração e quais as diferenças de angioplastia, cateterismo e ponto safena. É um bocado de coisa. É a Josi Melo. Existem muitas dúvidas. Então vamos lá. Primeira coisa sobre bloqueios cardíacos. O coração, ele tem uma parte elétrica, que nem uma casa. Ele tem a parte elétrica, tem os muros, né, que são as paredes que a gente chama. Na parte elétrica do coração, ele tem que seguir um fluxo normal. Ele vai na pontinha lá de cima do coração, passa no meio, quando chega no meio, ele dá uma pausazinha e vai por 2 ramos, o esquerdo e o direito, para que toda a parte elétrica do coração seja feita da forma adequada no tempo certo. Existem alguns problemas, e aí a insuficiência cardíaca é um deles, que começa a alterar essa parte elétrica cardíaca. E às vezes ele bloqueia um ramo, bloqueia ou o ramo esquerdo ou o ramo direito, e às vezes bloqueia esse meinho, que a gente chama onde causa a pausazinha. Quando você tem um bloqueio do ramo, na maioria das vezes o coração se adapta, principalmente se for direito. O direito praticamente não causa nenhum problema, tá? Mas você investiga, porque às vezes tem doença de Chagas, que é muito comum acontecer. Já quando tem um bloqueio do ramo esquerdo, é imprescindível que você faça um eco.
porque às vezes é um primeiro sinal que seu coração está crescendo antes de dar sintoma, tá? Então, os bloqueios são da parte elétrica. Se você tem um bloqueio no meio, onde tem essa pausazinha, aí o coração fica desregulado e começa a bater devagar demais. E aí tem que avaliar a necessidade de marca-passo nesses casos. Então, quando a gente fala de bloqueio, são alterações na parte elétrica do coração. Seria essa questão do nó sinatrial, feixe de rins, tudo isso aí. Justamente. É toda essa parte elétrica, né, o comando elétrico cardíaco. Quando você já vai para a parte de exames, né, que a gente falou no eco, existe um exame também para a gente diagnosticar. É o exame que realmente... É muito comum o paciente chegar e fazer um eco e dizer, doutor, e as veias do coração, como é que tá? Pronto. As veias, cara, as artérias, né? Porque a gente avalia as artérias, não avalia... Apesar que avalia as veias também, mas o que a gente avalia principalmente são as coronárias, são as artérias. Todos os outros exames, eles dão sinais indiretos de ter artéria entupida ou não. Ele não bate o martelo. O único que consegue realmente, que a gente chama de padrão ouro, é o cateterismo. O cateterismo é um exame, não é uma cirurgia. Tá? É um exame para ver se as artérias estão entupidas ou não. Tá joia? Só que é um exame invasivo, que pode ter alguns riscos. Então a gente só indica ele quando a gente realmente, a suspeita é muito forte. Né? Ninguém vai indicar cateterismo para todo mundo que não sente nada, porque pode ter complicação. É uma complicação baixa, mas se a pessoa já não tem nenhuma suspeita de nada, eu não vou estar expondo um paciente a um risco desnecessário. Então, o único exame que vê realmente a artéria é o cateterismo, que vê realmente da melhor forma possível. Então, a partir do momento que você fez um cateterismo e viu que tem obstruções ao fluxo de sangue, então a gente vai avaliar o tratamento, que pode ser com angioplastia, que é colocar um stent, que é uma molinha, né, que a gente coloca lá no local onde tem a obstrução e ele abre e ele quebra aquela lesão, né, aquela placa de gordura, e deixa o fluxo do sangue passar normalmente, tá? Isso aí é a angioplastia. E tem também as pontes, né, que a gente chama, que é ponte mamária e ponte safena, que você coloca uma alternativa de fluxo naquela obstrução. Quando não pode fazer uma angioplastia ou quando tem muitas lesões, você pega uma veia da perna ou uma veia que fica aqui dentro do tórax e faz um desvio, digamos assim, daquela lesão, para o sangue passar por outro caminho. Então, a ponte safena nada mais é do que isso. É um tratamento, aí sim, é cirúrgico, é peito aberto, tem que abrir os peitos, né, a caixa do tórax, e tirar uma veinha da perna e uma do tórax, e faz esse desvio de caminho. Então, são tratamentos, angioplastia e ponte. Muito bem. Nessa pergunta aí da Josi, aproveitando, na questão do cateterismo, já na realização do procedimento do exame, como você falou, que é um exame, o cateterismo, já pode também conseguir desobstruir o local ou não? Não. O cateterismo ele só vai jogar contraste, tá? Certo. Só vai jogar contraste para você ver. Que fez o cateterismo e já no cateterismo não conseguiu desobstruir? Não. Em raras ocasiões, quando existem, por exemplo, um trombo, que não é uma placa, na verdade, é um trombo, um coágulozinho. Às vezes, até quando você joga o contraste, o trombo some. Entendeu? Mas, na maioria das vezes, o cateterismo nada mais é do que um exame para você dar o diagnóstico. Agora é o seguinte, a angioplastia é feita por via de cateterismo. Entendi. Então, às vezes, no mesmo momento, principalmente se for um infarto agudo, por exemplo, o cara já viu a lesão, ele já vai lá e trata. Entendeu? Porque é o mesmo caminho. Ao invés de parar, né, vir em outro momento para tratar, dependendo do quadro, tem indicação de tratamento agudo, na mesma hora. Então ele já faz, mas por via de cateterismo se faz a angioplastia. Mas são procedimentos meio que diferentes. E lembrando, cateterismo não é cirurgia, cateterismo é um exame. E nem a angioplastia a gente considera como um procedimento cirúrgico. É um procedimento invasivo, mas não considera como um procedimento cirúrgico. Tem uma pessoa dizendo, pergunta para o doutor Antônio Melo, por que tanto está acontecendo tanto infarto nas pessoas? É muito comum as pessoas falarem... Não, primeira coisa, hoje a gente sabe mais. Assim, em relação às redes sociais, antigamente se morria e as pessoas não ficavam sabendo, né? Segundo, o nosso estilo de vida hoje, ele propicia mais doenças cardiovasculares. Tanto é que apenas com o Covid, na época da pandemia pesada, foi que se teve uma causa de maior morte do que doença cardiovascular. Passou a onda de Covid, as doenças cardiovasculares, infarto e AVC, são disparadas as que matam mais, junto de câncer. Então, o nosso estilo de vida hoje, um estilo de vida moderno, né? Ele aumentou muito a nossa percepção de infarto e também acontecendo em pessoas mais jovens. Por quê?
o índice de obesidade aumentou muito, né? Apesar que o tabagismo diminuiu, mas ainda é muito prevalente na população. Agora cigarro elétrico, aquele cigarro elétrico, quando eu ando, o pessoal é tudo cigarro elétrico. Eu até brinco, eu digo, os caras agora estão fumando um tal de um pendrive. Agora, jazz de pendrive, um tal de um Viper. O hipertenso, do diabético, então tudo isso faz que infarta mais. Além do mais, o tratamento de infarto ele é melhor, faz as pessoas viverem mais. Só que quando você infarta uma vez, mesmo você muito bem tratado, o risco de você infartar novamente é alto. Tá? Porque às vezes o paciente fala, doutor, fiz a angioplastia, não corro mais risco de infartar. Não, você corre e muito. A medicação vai reduzir esse risco, o seu estilo de vida vai reduzir esse risco. Mas não tem como zerar, porque se zerasse, ninguém morria. Entendeu? Então, mesmo você... É aquela história, quem é mortal... Isso, entendeu? Mas você tendo os cuidados, adequadamente, fazendo as coisas direitinho, o seu risco diminui bastante e você consegue sobreviver. Mas realmente essa percepção que se infarta mais hoje, realmente ela é muito mais... por conta da divulgação, né? Isso, mas a gente consegue ver mais, a população está envelhecendo mais, o tratamento das doenças estão sendo mais eficazes. Então, mas com isso, você pode ter casos repetitivos, então junta tudo. Muito bem. Vamos para o nosso último intervalo aqui, né? A gente hoje está batendo papo com o Dr. Antônio Melo, que é cardiologista e ecocardiografista também. E a gente está batendo papo sobre insuficiência cardíaca e também adentrando aqui em outros temas que estão sendo sugeridos pelos nossos ouvintes, e você pode fazer isso também aqui pelo nosso WhatsApp, né? Que é o 98874-1314. Olha, tem um ouvinte aqui, Tony, meu pai infartou há 4 meses, ele passou pelo procedimento de cateterismo, né? Então, como o doutor estava falando, o cateterismo é um exame, né? Não é um procedimento que já é feito. Eu vejo essa informação que o Hugo trouxe, era o que eu também tinha, que eu achava que o cateterismo já era um procedimento também, né? Pelo que as pessoas, né, colocavam, né? Mas enfim, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a gente fechar a entrevista de hoje recebendo o nosso amigo Dr. Antônio Melo. Vai passar